A nota de crédito dos Estados Unidos foi rebaixada e isso pode significar uma mudança global na economia. Pode ser que o dólar, as moedas fiduciárias como um todo, estejam colapsando e a dívida seja cada vez mais percebida como impagável no mundo inteiro, a dívida pública dos estados. Vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, notícia aqui do Infomoney, falando sobre o rebaixamento do crédito, aí, da nota de crédito dos Estados Unidos, tirando o país do clube de elite. Então, geralmente, esse rebaixamento demora bastante tempo para acontecer, então não é de hoje que eles estão estudando isso, mas é sim um assunto muito importante aqui. Aqui temos uma notícia do Estadão, então títulos de dívida dos Estados Unidos estão em risco após rebaixamento aí da nota de crédito, né? É uma pergunta. E aqui, mais uma notícia do Infomoney, então, Moody's tira selo AAA dos Estados Unidos. O que está por trás da decisão e o que isso significa? Bom, em resumo aqui, então, eu já falei sobre isso em vários vídeos do canal. A dívida dos Estados Unidos está quase chegando em 37 trilhões de dólares. Já está em 36 trilhões de dólares e subindo, como vocês podem ver aqui na imagem que eu estou mostrando. E aqui eles dividem essa dívida em vários aspectos, e uma das esperanças aí dos Estados Unidos era o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, com o Elon Musk aí, a esperança de conseguir reverter esse cenário explosivo aí de dívida, mas parece que ele não vai conseguir fazer isso. Então eles conseguiram sim reduzir um pouco os gastos do governo, o que é ótimo, mas não o suficiente para reverter a tendência de crescimento da dívida dos Estados Unidos, e basicamente a economia mundial hoje ela gira em torno dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Para quem não sabe, então desde 1971 não existe mais paridade do dólar com o ouro, então o dólar passou a ser simplesmente uma moeda fiduciária, ou seja, sem lastro em ouro, sem lastro em nada, e isso permitiu aí um aumento da base monetária, uma impressão de dinheiro muito maior, mais efeito Cantillon e por aí vai. E basicamente, então, essa última tentativa aí de tentar reduzir o crescimento da dívida aparentemente surtiu um efeito menor do que o necessário para controlar a dívida, e a dívida continua crescendo, e as pessoas estão se dando conta aí do que talvez seja um pouco mais óbvio para economistas austríacos e pessoas que gostam aí do tema Bitcoin ou ouro, ou seja lá, o tema relacionado aí à crise de dívida, dinheiro, história do dinheiro, para quem já leu A Desestatização do Dinheiro do Hayek e por aí vai. Que é basicamente o fato de que essa dívida que está sendo criada com essa experiência monetária das moedas fiduciárias é impagável. Então, todos esses títulos que estão sendo emitidos aí, eles não têm como ser pagos aí até o final. Então essa dívida está sendo rolada, mas fica cada vez mais difícil rolar a dívida e vai chegar um momento em que isso pode se tornar insustentável, e isso pode ser então o fim das moedas fiduciárias. E para mostrar que isso não é um problema apenas dos Estados Unidos, aqui a gente tem uma notícia então da Exame, que fala sobre a dívida global, aqui notícia de fevereiro de 2024, que fala sobre a dívida global que batia o recorde na época dessa reportagem aqui de 313 trilhões de dólares, ou seja, 330% do PIB do mundo. Então, já passando aí de 300% do PIB, fica praticamente inviável pagar essa dívida, o que significa que essa dívida vai continuar expandindo, vai continuar aumentando, e é muito difícil saber até quando que ela pode aumentar antes do sistema perder totalmente a confiança nas moedas fiduciárias. Então, se os Estados Unidos, que é uma das maiores economias do mundo, já tem esse problema aí de rebaixamento de risco e problema em relação à desconfiança da dívida dos Estados Unidos, quem dirá países que estão mais endividados ainda, e existem alguns, e que têm uma dívida maior ainda em relação ao PIB. Então, o problema é global. As moedas fiduciárias, esse experimento com moedas fiduciárias aparentemente fracassou. Aqui eu tenho também a perda de poder de compra do dólar e do real, que eu já mostrei em outros vídeos. Então, já temos mais de 97%
de perda do poder de compra do dólar desde a sua criação. Isso está cada vez mais, essa tendência continua sendo de baixa, ou seja, de perda de poder de compra do dólar ao longo do tempo. E por outro lado, as pessoas se perguntam então, qual será que é o próximo sistema financeiro global? E existem algumas hipóteses, lembrando, obviamente, isso não é uma dica de investimentos, eu sempre falo isso em todo vídeo para deixar bem claro, mas existem algumas hipóteses então, e eu falo bastante sobre Bitcoin aqui no canal. Então, se a gente pegar, por exemplo, o preço do dólar em relação ao Bitcoin, que é uma alternativa, um sistema financeiro alternativo das moedas fiduciárias, o dólar então já perdeu mais de 99,5% do poder de compra e parece que a tendência aqui é chegar em 0%, né, do poder de compra do dólar em relação ao Bitcoin. Então, o Bitcoin vem ganhando espaço, países têm feito reservas estratégicas em Bitcoin, a gente tem exemplo até dos Estados Unidos falando bastante sobre isso. A gente tem empresas fazendo caixa em Bitcoin, as empresas que fizeram isso tiveram um excelente desempenho aí em termos de valorização. Temos como exemplo a MicroStrategy nos Estados Unidos e a Cash3, então a Melius aqui no Brasil, de forma mais recente. Então, Bitcoin pode ser uma alternativa para o sistema global. A gente não tem como prever o futuro, mas quem gosta de estudar o tema dinheiro, história do dinheiro e por aí vai, estudar a economia real, basicamente chega à conclusão de que o Bitcoin pode ser uma das melhores alternativas. Mas vale fazer uma menção honrosa aqui ao ouro, que eu não trato tanto aqui no canal. Acho que o Bitcoin tem algumas vantagens em relação ao ouro, porque a gente já teve um padrão ouro e, na verdade, as moedas fiduciárias vieram após o padrão ouro. Então, enfim, eu não quero entrar nesse debate agora especificamente, mas o fato é que a gente tem também a máxima histórica do ouro, então já passando aí dos $3.000. Então isso pode ser também uma das consequências da perda da confiança no dólar. Observem que desde 1971 o ouro vem se valorizando e o dólar vem se desvalorizando. Então alguns economistas acreditavam que o ouro poderia se desvalorizar depois da paridade com o dólar, mas na verdade não era o dólar que dava lastro ao ouro, digamos assim, ao valor do ouro, e sim o contrário, era o ouro que dava lastro ao poder de compra e ao valor real do dólar. Então, desde que essa paridade acabou, o dólar já perdeu boa parte do seu poder de compra, enquanto isso o ouro se valorizou, aí, pelo menos em termos nominais, está na máxima histórica sim. Então, duas alternativas aí ao sistema financeiro global, uma que já foi testada, o padrão ouro. Boa parte dos períodos de maior prosperidade na história da humanidade foram no padrão ouro, inclusive, e desde que a gente começou a abandonar o padrão ouro, a dívida só cresceu, as crises só aumentaram. Então é uma alternativa que já foi testada, mas também já foi substituída por moedas fiduciárias, talvez pela questão da dificuldade de custódia, da dificuldade de verificação do ouro. E a gente tem uma alternativa mais recente, então, que é o Bitcoin, que tem aí muito menos tempo do que o ouro, que já tem milênios aí, mas que é uma alternativa que vem surgindo muito forte e se valorizando muito aí nos últimos anos, com certeza, e que promete ser uma alternativa em relação ao dólar. Inclusive, o Bitcoin foi criado ali pós-crise de 2008, justamente como uma crítica a esse mecanismo que faz com que bancos centrais, políticos e burocratas criem crises através de políticas monetárias, manipulando taxa de juros e impressão de dinheiro, e depois salvem apenas os bancos e toda a população acaba pagando a conta. Então, Bitcoin, no bloco Gênesis do Bitcoin, tem inclusive a capa do jornal que menciona o segundo salvamento dos bancos. Então, é uma alternativa aí ao sistema financeiro global. Então, ao que parece aqui, as pessoas estão cada vez se dando conta com mais frequência e de forma mais frequente que, sim, as moedas fiduciárias foram um experimento monetário fracassado. É claro que quando a gente fala no nosso tempo de vida, que é relativamente curto em termos de história da humanidade, parece que sempre estiveram aqui, mas não, é um experimento, pelo menos do ponto de vista de tempo histórico, recente e que vem dando muito errado ao longo do tempo, com uma dívida crescente que não parece que há uma solução aqui e que provavelmente vai explodir, talvez ainda na nossa geração. Bom, então é isso. Rebaixamento da nota de crédito nos Estados Unidos. Será que cada vez mais as pessoas vão se dar conta que as moedas fiduciárias vão colapsar de fato e que talvez o Bitcoin e o ouro sejam opções aí? E então eu quero saber a opinião de vocês em relação à dívida. Será que não tem solução para a dívida? Quero saber a opinião de vocês também sobre ouro e Bitcoin. Qual que é a melhor alternativa aí a esse sistema financeiro que está falido e que promete colapsar
passar aí em algum momento. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade então na seção dos comentários, que eu gosto bastante de ver o debate aí de vocês também nos comentários. Então é isso, eu estava vendo aqui passar do número 999 no gasto federal aqui, vai passar exatamente agora. Beleza, então com isso eu posso encerrar o vídeo agora. Vou ficando por aqui, até amanhã no próximo vídeo aqui no canal, um grande abraço e até mais.